Boa tarde a todos. Eu não tenho o costume de falar isso, mas eu fico até um pouco sem graça, visto que o nosso canal ainda é pequenininho. Eu gostaria que vocês, por exemplo, dessem um like no nosso canal, fizesse a inscrição, né, e nos acompanhasse, né? E hoje eu quero falar também sobre a natureza do ressentimento, né? Será que o ressentimento faz parte da cultura brasileira? O ressentimento ele está vinculado ao que realmente? Será que é um estado emocional que me vincula ao outro? Ou eu apenas me relaciono com o outro pela praticidade? Ou simplesmente por uma troca totalmente desinteressada? Isso é o que se espera, né, no mundo do trabalho, no mundo dos negócios. Nós brasileiros, né, eu sei a guisa da nossa cultura, não relativa à cultura de outros povos e outras nações. Quando estamos, por exemplo, trabalhando, estamos num vínculo empregatício, na verdade queremos ter uma relação estritamente, por exemplo, afetiva com o nosso supervisor, né? Isso acontece de certo modo inconsciente porque queremos ser recompensados não pelo fato de trabalharmos direito, né? Não de exercer a função, né? Dentro das nossas capacidades nesse ambiente de trabalho, mas sim que o nosso esforço seja reconhecido, visto que aquilo que você faz, né, com afinco ou com um ramo estritamente profissional ou afetivo, você sempre procura ser ressarcido de uma determinada maneira. Mas o que acontece quando nós não somos ressarcidos, né, na medida que idealizamos, né? A partir daí vem o ressentimento, porque o ressentimento ele trabalha numa proporção igual, né? Só que ele é apenas igual no campo imaginário, ele não é relativamente igual no campo dos afetos, né? Você se dedica a um trabalho, você espera, né, ser remunerado de acordo com o serviço prestado. Mas só que interessante que a nossa cultura brasileira, nós não, por exemplo, quando trabalhamos, nós não queremos ter apenas um vínculo estritamente frio com o trabalho e produtivo. Nós temos a mania, o costume de criar um elo emocional e, né, inconscientemente desejamos ser ressarcidos desse sentimento à mesma proporção, né? Daí que é o princípio de cordialidade, né, que Sérgio Buarque de Holanda ele trabalha no seu livro Raízes do Brasil, né? Interessante que, por exemplo, a maneira que você dedica, você espera ser ressarcido. E quando você não é ressarcido, você fica estritamente ressentido. Porque para você, né, inconscientemente você já cria um vínculo emocional entre você e o seu chefe, você e o seu patrão. Esse vínculo emocional. Então, se ele não reconhece o seu esforço, você fica bravo com ele. E com isso, você tem uma vingança que é estritamente imaginária. Mas só que essa vingança ela nunca acontece. Por quê? Porque como não só, tá, por exemplo, no campo do trabalho, mas no campo afetivo, por quê? Porque você tem que ter energia para sair de um relacionamento mal estruturado ou de um trabalho mal estruturado, né? Em vez de você pegar toda essa energia, né, e pôr para fora, procurar novos caminhos, não. Você faz uma espécie de dispepsia, né? Até que, né, Jacóia ele fala no seu livro Nietzsche sobre o ressentimento. O que é? O outro merece, o outro tem que me reconhecer porque eu mereço ser reconhecido. Então eu alimento esse vínculo emocional e me corroo por ele não reconhecer o meu trabalho ou o meu esforço, seja no trabalho, ou seja na relação amorosa. Então com isso você se corrói ainda mais, porque o outro nunca vai reconhecer o tanto na proporção que você deseja, porque essa sua proporção é estritamente mental. Então, quando você se dedica, você sempre espera que o outro haja da mesma maneira. O outro não agindo, você vai assumir o que? Um estado crítico. O que é esse estado crítico?
é um estado que você não consegue romper esse vínculo emocional e você tem a necessidade que o outro reconheça o seu esforço. Mas só que isso nunca acontece. Aí a partir daí você vai criando uma espécie de vingança imaginária, né? Ou seja, essa vingança ela nunca, né, se concretiza, mas você se alimenta desse desejo, né, destruindo essa pessoa. Mas é interessante que quanto mais você se alimenta desse desejo, quem se destrói mais é você do que a outra pessoa que você está pensando. Porque o que você pensa acerca dela não afeta essa pessoa, direta ou indiretamente. Mesmo que o vínculo esteja próximo, porque o ressentimento ele trabalha, por exemplo, em círculos mais herméticos, fechados em grupos fechados. Ninguém tem o ressentimento do Ayrton Senna, do Elon Musk, né? Do Roberto Jefferson, né? Vamos dizer assim, né? Do Bob Jeff, né? Que ele vai ser preso. Mas a questão aqui não é política. O que eu quero falar acerca da relação, né? Do ressentimento é essa. Cada vez que você pensa sobre outro, você tem raiva do outro. E depois, como essa raiva não é dispensada no outro, ela começa a correr a pessoa que tem esse sentimento de raiva. Então ela é totalmente corrosiva. É que nem William Shakespeare diz, né, em uma das suas obras, que o ressentido e invejoso ele acha que comendo um fruto envenenado vai matar o outro. Não. Você está matando, né, simplesmente a você mesmo. Então, o ressentimento, ele tem esse vínculo emocional tão forte que a pessoa não consegue desvincular. Ela não consegue viver para si, porque ela precisa da imagem do outro para se alimentar. Ela não se basta no seu próprio esforço para seguir seu estilo de vida, como dono da sua vida, como dono da sua história. O ressentido, ele tem a necessidade de que o outro reconheça o esforço que ele fez para o outro, né? E na vida real isso nunca acontece. E se acontecer, não é da proporção, não age na mesma proporção que imaginamos. Porque para o ressentido, né, essa gratidão sempre vai fazer falta. Porque a energia que ele deu para essa pessoa foi tão grande que o agradecimento nunca será proporcional a essa energia despendida. Tá? Então verificamos se o brasileiro ele é ressentido ou não. Eu penso que sim, né? Na maioria das vezes. O porquê? Porque quando trabalhamos, né, nós, por exemplo, temos a necessidade de ser aprovado pelo outro, né? É uma espécie de autoestima muito baixa. Como você não se aprova, você tem a necessidade que o outro te aprove. Então, como você não se aprova e você depende da aprovação do outro e o outro não te aprova, né, você fica duas vezes mal com isso. Primeiro, porque o outro não reconheceu você pelo seu esforço e você, mediante o seu esforço, você sempre vai questionar o que você fez de errado. Aí, a partir daí, surgem os fantasmas que a mente cria, né, em que a pessoa começa a se culpar e nunca se achar digno, né, de ter a sua liberdade própria, né? Então, o ressentido ele sempre vai viver nesse mundo imaginário e corrosivo, porque ele nunca vai depender de si, do seu próprio esforço e saber que é capaz. E se perder uma batalha, né, como todos perdemos, saber que o outro foi mais capaz, mais inteligente, né, mais sagaz, mais desenvolvido, e que eu tenho que trabalhar os meus defeitos, né, para que eu possa melhorar como pessoa. O ressentido ele faz uma característica totalmente inversa. Ora, o outro roubou um lugar que era meu. O outro roubou, por exemplo, algo que me pertencia. Porque na vida real, nada pertence a nada. E sim pertence àquele que é mais capacitado. Então nós teríamos que trabalhar, né, esse nosso conceito de percepção, né, acerca da natureza do ressentimento e ultrapassar esse sentimento que é muito cultural e faz parte da característica do Brasil.